Hoje é dia 10 de janeiro de 2017, é o nosso primeiro chat do ano e estamos aqui por enquanto com a Joyce, com a Bárbara e com a Lilian, iniciando o ano de 2017 no clube, nosso chat 3.0.5. Tudo bem, queridas? Tudo ótimo. Boa noite para todo mundo. Então, nós estamos. Hoje eu estava querendo falar uma coisa que eu acho que é uma coisa. Só um minutinho que eu vou abrir a porta aqui que esquentou. Eu estou na Serra aqui em Teresópolis, aí esfriou, agora já esquentou de novo. Então o negócio é o seguinte. Tira de onda. Cara, você acredita que há pouquinho eu fui fazer sauna aqui e aí depois botei um casaco? Eu falei, pô, o pessoal do Rio só sabia que eu tô de casaco. Vai, mas já deu uma esquentada. Esfriou aqui, deu uma chuvona aqui. Choveu aí, Lília? Choveu, não encheu um copo, mas alguma hora chove. Aqui choveu. Choveu bem. Bom, então, gente, olha só. Uma coisa que eu acho que eu queria comentar com vocês, que é uma coisa importante. Primeiro porque o que acontece? Eu tenho observado, eu até tenho um amigo meu aqui em Teresópolis, e quando eu vou conversar com ele, ele às vezes fala as coisas e tal, e eu percebo que ele não para muitas vezes para pensar nas coisas que ele está dizendo, nos conceitos, né? E eu me habituei agora com esse modelo de desenvolver teoria, de dar aula e tal, me comprometer com os conceitos, né? A gente tem falado muito sobre isso, etc. Tal, porque quando você fala determinada coisa, aquilo tem um determinado tipo de relação com as coisas que você está pensando, e aquilo tem uma relação com as coisas que as pessoas estão ouvindo, então você tem que ser o suficientemente claro com as pessoas para as pessoas entenderem. Não adianta você falar um negócio que ninguém entende, mas também não adianta você mudar muito uma coisa para as pessoas entenderem e aquilo já não fazer parte o muro que você está construindo ficar todo torto, porque você é uma coisa assim meio é a arte de se relacionar com as pessoas, né? Até que ponto você abre mão de determinadas coisas para ser entendido e até que ponto o que as pessoas falam para você, você modifica para você poder fazer os ajustes e tal. É uma briga constante. Então, e vocês têm acompanhado isso, eu estava usando o conceito o tempo todo de revolução cognitiva. Então, eu estava dizendo, a gente está vivendo uma revolução cognitiva, as revoluções cognitivas para cá, as revoluções cognitivas para lá, né? Aí você vai dizer, então a gente não está vivendo a revolução cognitiva? Tá. Só que o fenômeno, e aí é uma coisa interessante para a gente pensar, é um fenômeno maior. Nós estamos vivendo um tipo de revolução cognitiva que provoca uma revolução civilizacional. Então a gente pode dizer que a gente está vivendo a terceira revolução civilizacional, né? Que a primeira foi a passagem dos gestos para a oralidade, depois a gente. Não, acho que a primeira foi o próprio surgimento do gesto, depois o surgimento da oralidade, e agora o surgimento do digital, né? E aí a gente entra na civilização 3.0. E por que então eu estou começando a usar a palavra revolução civilizatória e não mais revolução cognitiva? Porque uma revolução civilizatória tem duas etapas. E isso vai ajudar muito, principalmente a discussão que eu estava tendo com a Joyce, bastante, que a gente tem conversado muito. Porque uma revolução civilizatória tem duas etapas. E isso também tem a ver com as discussões que eu fiz com o Augusto Franco, nos papos que nós tivemos no final do ano. Eu absorvi algumas coisas dele. Então, uma revolução civilizatória, que é provocada pela chegada de uma nova mídia descentralizadora, aí você tem uma revolução civilizatória. Essa revolução civilizatória,
ela tem duas etapas. E quando as pessoas falam, depois isso aí vai ter um desdobramento prático, eu vou mostrar para vocês um desdobramento prático. A revolução civilizatória, ela tem a primeira etapa, que é a disseminação da nova mídia, que é o que o pessoal está chamando de digitalização. E aí fala de business, digital transformation, de digitalização das empresas, digitalização da sociedade, digitalização. E aí tem todo um movimento dentro da academia que chama de ciência aberta, da digitalização, de você colocar os dados para todo mundo acessar, não sei do que. Então as pessoas acabam imaginando que toda mudança que vai acontecer, que está acontecendo, é uma mudança nessa primeira etapa. Né? Então é uma revolução cognitiva que traz uma nova mídia, essa mídia traz uma mudança, e a partir daí a gente está... Essa é a grande mudança, e eu estava chamando isso de revolução cognitiva. Só que essa revolução cognitiva, na verdade eu já escrevi isso nos livros, mas eu estava chamando de revolução cognitiva, e isso estava prejudicando um pouco o diagnóstico. Não é uma revolução cognitiva que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma revolução civilizacional que se inicia com uma revolução cognitiva. A segunda etapa da revolução civilizacional é quando a gente entra na revolução administrativa. A forma de resolver problemas se modifica. Então são duas etapas separadas. A primeira é uma revolução de mídia que descentraliza. E aí tem a ver já com o papo com Augusto de Franco, que ele faz uma separação entre descentralização e distribuição. E para mim, como é que eu separei as duas coisas? Eu separei assim: descentralização de mídia e distribuição das decisões. São dois momentos separados. O que as empresas estão vivendo hoje é a descentralização de mídia, e a gente está vendo o caos que está provocando na sociedade, na política, na economia, né, nos costumes, nas relações e tal, porque todo mundo está se relacionando com todo mundo está sabendo de tudo, todo mundo está mais bem informado, todo mundo está fazendo selfie. Eu até fiz uma discussão sobre essa coisa do selfie, né, que as pessoas estão agora tendo o seu momento, né, quer dizer, passaram anos vendo atores e atrizes sendo pessoas admiradas, e as pessoas agora querem ser admiradas. Então isso tudo tem a ver com essa primeira etapa, né? Essa primeira etapa da descentralização. Mas isso é a primeira fase. A segunda fase é a revolução administrativa. E essas duas fases compõem a revolução civilizacional. Por isso que quando eu comecei no segundo semestre do ano passado, eu me aproximei de um pessoal americano e eles falaram assim, pô, vamos vender um produto e tal, e a gente criou um produto que era Digital Business Transformation. E aí a gente começou a pensar nisso e tal, papai, e depois o pessoal, quando eles começaram a ver que a coisa não era uma venda tão rápida e tal, eles desistiram um pouco. E aí eu comecei a pensar, né? Pô, mas será que eu vendo Business Digital Transformation? E aí tem a ver com essa história dos conceitos. Eu não estou defendendo, porque aí fica uma coisa meio abstrata. Você chega para o cara e fala, meu irmão, eu vou fazer um Digital Transformation em você. Aí o cara, tá, mas o que é? E aí uma opção de gente começa a entrar nesse mercado dizendo que também vende Business Digital Transformation. Aí começa um jogo assim de qualquer coisa é Business Digital Transformation. O cara assim, eu estou aqui botando celular na tua empresa, aplicativo, Business Digital Transformation. Eu estou aqui melhorando aqui um aspecto da empresa, Business Digital Transformation. Qualquer coisa é Business Digital Transformation. E eu percebi que era muito genérico isso, e não tinha uma consistência. E aí, então, eu entrei na discussão da uberização. E aí, criei um produto que eu botei Uberize. E aí, quando eu
percebi que tinha essa história do Uberize, que eu me transformei num uberizador, aí você vai falar, o que está por trás disso? Não é uma construção, assim, o Nepal agora está curtindo uma de uberizador, uberize e tal. Isso tudo é como se fosse a fórmula do Einstein, que ele chega no momento ele fala mc ao quadrado e tal. Então, isso é a sintetização de um longo processo que eu posso voltar ao mercado. Porque no momento que eu digo que eu sou um uberizador, apesar do nome ter seus problemas, obviamente tem seus problemas, porque aí alguém diz assim, não, você está dando força para o Uber e tal. Mas as pessoas, logo, quando você fala uberizador, uberize, uberização, a pessoa já descarta uma série de coisas confusas, sujas, que é tudo isso que o pessoal está falando. Eu já não estou mais falando de business digital transformation. Quando eu falo de uberização, o cara já entende que eu estou falando de uma mudança profunda na maneira de fazer negócio. Eu estou falando de um novo modelo de administração. Eu estou falando de uma forma nova de avaliar os fornecedores. O cara entende que eu estou oferecendo para ele uma coisa disruptiva. Eu não estou oferecendo para ele uma continuidade. Ele sabe que o Uber é um negócio diferente. Então aquilo já identifica rapidamente. E aí eu botei uberização e aí aquilo fechou o meu pacote. É como se eu tivesse ficado assim fora do mercado, tentando achar uma identidade e eu não estava conseguindo achar. Eu não conseguia explicar para as pessoas o que eu estava fazendo, né? Então eu ficava ali tentando e procurando e tal. E agora eu consegui me colocar. Obviamente que eu poderia achar um nome melhor do que uberização, ou de uberizador, ou de uberize, né? Mas o mercado vai ter que construir isso também. Que o pessoal fala, então, não, você está falando de economia colaborativa ou participativa. Eu não acho que não é uma coisa... a economia sempre foi participativa. É fake isso. Achar que a economia não é participativa, né? Como é que a gente faz um omelete? Alguém tem a galinha, alguém pega o ovo do cara que plantou, do cara que... A galinha come ração, a ração não é o cara que tem a galinha que faz, né? O cara da ração compra o agrotóxico para poder plantar a soja, para sair a ração, e tem alguém que produz a ração, e tem um cara que empacota a ração, tem o outro que vende na loja de ração, tem o outro que transporta a ração. Então a economia, ela sempre foi participativa. Tá dando para entender como é que é a dificuldade da gente poder fazer os conceitos? Porque aí o cara fala economia participativa como se a economia nunca tivesse sido participativa. Ela sempre foi participativa, ela sempre foi colaborativa. A não ser que você falasse economia participativa digital. Mas isso não é um produto. Para você chegar para o cara e dizer, meu irmão, eu estou te oferecendo uma parada. O que você está me oferecendo? A uberização. Uberize. Eu vou com um discurso para o cara. Eu passo a ter uma bandeira. Eu passo a ser uma referência nessa área. Aí eu botei no Facebook, Uberize, ponto de exclamação. Tudo isso eu estou mostrando para vocês foi uma construção de muito tempo. E eu acho que é uma evolução em relação ao que eu estava falando de Digital Business Transformation. Porque o Digital Business Transformation não diz o que é o troço. E quando eu falo de uberização, eu já digo, meu irmão, esquece o que você está fazendo, vamos começar uma coisa nova. Então, por incrível que pareça, algumas pessoas já me procuraram dizendo, cara, eu quero uberizar. Né? O cara fala, tem um cara que é uberizador. Esse Nepomuceno, tem um cara lá que está falando de uberização. Aí você vai ver lá fora as hashtags, já tem a hashtag de uberização. Né? Uberize, uberização, está rolando essa discussão. E aí você então começa a apresentar para o mercado um serviço. Aquele cara ali é uberizador. Mas já tem isso? Já tem maluco que é uberizador? Tem, então um cara lá que eu conheço, que é o tal Nepomuceno, ele é uberizador. Qual é a profissão dele? Ele é uberizador. Então isso vai te dando a possibilidade. Então você vai para uma discussão filosófica, você vai para uma discussão teórica, você vai para uma discussão metodológica para chegar num produto. Então eu me identifico nesse produto. Então,
quando eu vou falar isso, o cara vai me perguntar, mas por que você está defendendo a uberização? Porque eu falo, a gente já passou pela primeira etapa da digitalização. O meu livro de 2006 era um livro que falava de digitalização, que começava a falar de participação. O meu livro de 2013 era um livro que falava que as empresas não vão continuar, que tem que criar um laboratório e tal, mas não era um livro de uberização. E agora a discussão é uberizadora. Queria ouvir vocês, que a Bárbara diz que vai sair. Bárbara, o que você acha? Bárbara? Oi, desculpa, estava pensando que eu acho que você, do ponto de vista de profissional, eu acho legal esse termo uberizador. Você está sinalizando uma tendência que eu acho, da evolução de como todo o processo produtivo está indo, para onde o processo produtivo está indo. Achei 10. Agora, do ponto de vista civilizatório, social, etc e tal, isso tem que ser separado, eu acho. E aí é uma discussão mais... um nome para expressar uma mudança mais ampla do que está ocorrendo e que vai ter que incorporar o que as pessoas pensam, para onde as pessoas querem conduzir esse processo, né? Porque esse processo tem efeitos brutais, né, no mercado de trabalho, na mudança do mercado de trabalho, e envolve inevitavelmente desemprego. Então, como é que vai se lidar com isso social e politicamente? Eu acho que é uma discussão mais ampla e que não cabe nesse termo de idealizador. Então, é mais ou menos isso que eu penso. Joyce, Agora, fala. só um parênteses, quando eu vou sair, eu pensei que você ia conduzir um pouquinho, como é que vocês pretendem conduzir o grupo esse ano, que eu queria ter um sinal do rumo de como é que as coisas vão caminhar, nessas sessões mensais e tal. Não tem para poder contribuir, né? Beleza. Joyce, Tá. Tá ouvindo? tô ouvindo. Tá vendo? Bom, eu acho que usar o termo uberizador, ele tem alguns problemas porque ele cria essa coisa e ele prende o teu conteúdo ao Uber, mas eu acho que ele é uma espécie de... Ele é bom nesse momento, é que nem eu quando eu vou falar de storytelling, né? Tipo, contar histórias. Eu já ensino a contar histórias há muito tempo, mas a partir do momento que você tem um modismo e você usa isso a seu favor, você facilita a compreensão, porque a pessoa já sabe o que é Uber. E ela já começa a associar aí vários elementos relacionados a isso, e ela já entende mais fácil. Eu acho que tem prazo de validade, né? A partir do momento que a gente tiver aí outras coisas surgindo no mercado, você vai moldar isso, mas eu acho que realmente abre possibilidades, porque ele traz essa facilitação. Aquela conversa que a gente teve antes da minha palestra no CBTD esse ano, foi muito legal também, porque eu comecei a usar um termo aqui dentro da La Gracia, da minha empresa, que é a comunicação horizontal. Porque, como você falou, né, as empresas elas estão descentralizando o poder, elas estão colocando as decisões nas mãos dos colaboradores e elas precisam que as pessoas se comuniquem de uma maneira que essa comunicação não seja mais vertical, não seja mais de um para massa, mas seja uma coisa de diálogo, de troca. Então, essa coisa do horizontal também é um nome que eu estou sentindo muita facilidade, sabe, Nepo? As pessoas realmente estão entendendo. E mesmo no dia da palestra, foi muito fácil para as pessoas entenderem vertical e horizontal, sabe? Porque realmente você sai de uma coisa que é de cima para baixo, top-down, e você vai para uma coisa que é de troca. Então, assim, eu acho que se a pergunta é em relação à utilização do Uber, eu acho que vai ser legal, você vai usar durante um bom tempo, mas já tem que ir pensando em algo novo aí para frente. Agora, em relação ao civilizacional, eu não sei, eu ainda acho complexo. Essa é a minha opinião. Beleza. Lilian?
desculpa, é o tempo de abrir aqui o microfone. Assim, depois, sempre que você entra para conversar com o cliente, primeiro você tem que ver o que ele entende dos conceitos que você está levando, para daí começar a conversar. É isso, assim, se for isso, eu acho que ir com o papo de Uber, de Uber Easy, você ganha um entendimento mínimo, digamos, de um possível cliente seu que não tem ideia do que seja, né? Eu acho que nesse sentido o Uber Easy pode ser bem útil, né, para você. É claro que aí você vai testando, vai vendo como as pessoas vão recebendo. E sobre o Revolução Civilizacional, num primeiro momento dá aquele estranhamento, porque é claro que a gente vinha falando sobre revolução cognitiva e tal, mas aí no decorrer do tempo que você foi explicando, primeira etapa, segunda etapa, eu acho que esse estranhamento passa logo e, na verdade, é como se você tivesse, assim, não está mudando o que você está falando, você está melhorando, você está ampliando, você está botando isso numa visão mais macro, assim, então, eu que acompanho, assim, não acho estranho de agora você falar em revolução civilizacional, não. É isso, Costa. Eu acho que você conseguiu embrulhar, costurar o que você já vinha falando agora numa grande revolução, né? Então eu vou fazer a inversão, né? Vou começar com a Lília e depois vou até a Bárbara. Eu acho que o termo certo seria o seguinte, Lília, é mais preciso. Esse conceito ele é mais preciso, porque ele envolve duas mudanças que nós estamos vivendo. Uma revolução de comunicação e uma revolução administrativa. Quando eu falo em revolução cognitiva, eu não introduzo a discussão administrativa. Aí eu tenho que dizer, uma revolução cognitiva traz uma revolução administrativa, etc. Não, então, se existe uma revolução, duas revoluções em paralelo, existe uma terceira em cima, que é o fenômeno principal. Então, quando você tem revoluções de comunicação e descentraliza a mídia, né, a sociedade precisa criar uma revolução administrativa, ela precisa descentralizar as decisões. E aí então ela vai procurar um novo modelo administrativo que permita que as decisões caminhem no que a Joyce está falando, de uma comunicação mais horizontal. E aí, Joyce, uma coisa que eu quero falar para você, que eu quero te alertar, que eu acho que é fundamental dentro do teu discurso, é o seguinte, essa é a minha percepção, sempre o que eu penso naquele momento e tal. Olha só, há uma limitação da segunda linguagem. E aí entrando naquela discussão da segunda linguagem. A segunda linguagem, que é um pacote que é gestos, oralidade e escrita, esse pacote que junta, que a gente pode dizer que é a segunda linguagem, que é todo esse pacote, existe uma limitação para a complexidade que a gente tinha. Então é como se a gente tivesse tido uma crise da linguagem. A linguagem do ser humano ficou obsoleta porque ela não é mais capaz de dar vazão para as demandas que existem. Então ela estava, digamos, funcional e as pessoas estavam... E aí tem toda uma consequência para ela estar funcional. Quais são as consequências? Centralização das organizações, dificuldade das organizações poderem operar, redução da diversidade das pessoas, todo um processo, todo um problema, corporativismo tóxico, Matrix, dificuldade das pessoas terem seus projetos pessoais, dificuldade das pessoas poderem refletir com a sua própria cabeça. Tudo isso
é a crise da segunda linguagem, da civilização 2.0, que nós aumentamos a complexidade e nós não tínhamos ferramentas para solucionar. A crise que as empresas vão passar e a crise que você vai viver na tua empresa é que essa comunicação horizontal ela não é possível ser feita porque o modelo é incompatível. Conforme você vai descentralizando a mídia, as exigências vão aumentando, o consumidor começa a ter uma outra tipo de necessidade de velocidade, né? Empresas uberizadoras vão aparecendo, depois a gente vai arranjar um nome melhor. E aí o que acontece? Acontece que as organizações tradicionais elas começam a perder valor e essa comunicação, essa tentativa de fazer comunicação horizontal na gestão, na segunda linguagem, dentro da civilização 2.0, ela se mostra incapaz. E eu estou falando isso para você por vivência própria, porque de 2006 até 2013, 7 anos, eu fiquei tentando implantar essa comunicação horizontal nas empresas e fracassei. Aí que eu percebi que a gente estava vivendo uma revolução civilizacional, que tinha uma revolução administrativa em curso e que a gestão está ficando obsoleta e está perdendo valor. Aí você vai dizer, né, pô, eu não posso falar isso para os meus clientes porque eu não vou ter cliente. Digamos que você vai falar isso. Não é isso que eu estou falando. Mas você tem que chegar num determinado momento e dizer, olha, eu faço parte de um conjunto de pessoas que debate esse assunto, eu discuto esse tema, tem alguma coisa aí que vai bater num determinado muro mais na frente. E as pessoas que estão estudando esse assunto de maneira mais profunda, está falando em ilhas de futuro, está falando em criação de laboratórios, está falando de empresas uberizadoras, das empresas migrarem para esse novo modelo administrativo. O cara vai dizer, não, mas não é o nosso momento, a gente acha que tal. Tudo bem. Não precisa ser uma coisa que você vai impor. Num determinado momento você tem que chegar e dizer isso. Porque existem crises que vão acontecer que esse processo de comunicação horizontal, óbvio que as pessoas têm que se preparar para isso, óbvio que as pessoas têm que preparar a subjetividade para isso, tem que ter toda uma preparação para isso. Mas o modelo de comunicação horizontal que vai aparecer não será dentro das organizações, porque essas organizações elas estão estruturadas para o modelo vertical. E com a complexidade, elas ficaram cada vez mais verticais. Aí o cara vai dizer assim, não, mas eu tenho uma fazenda num determinado lugar que tem 300 pessoas, que a comunicação é super horizontal, no kibbutz em Israel é assim, não sei aonde é assim. Claro, na tribo dos esquimós é assim, nos índios pataxós é assim. Claro, estamos falando de 200 pessoas, 300. Nós não estamos falando de São Paulo, que tem engarrafamento de gente no metrô. Então, essa comunicação horizontal é uma das discussões. Esse foi um dos grandes saltos aí de pensamento do ano passado. Quando eu tive lá ouvindo a palestra do Jack London, um amigo meu que faleceu, e eu percebi que ele começou a falar a linguagem, eu incorporei a discussão da linguagem, e aí trouxe a ideia da segunda e da terceira linguagem e percebi que o que está em crise hoje... Oi? Mas isso que você está falando, o que vai substituir são os cliques, são os sistemas, é disso que você está falando, isso, né? Isso. Tá. Essa é a terceira linguagem. Então, eu não vejo possibilidade. Então, o que eu digo para você é o seguinte, a tua empresa ela tem uma data de validade e as organizações vão perceber num determinado momento que por mais que elas contratem empresas que vão trabalhar com comunicação horizontal, por mais, elas não vão conseguir gerar o valor que elas estão esperando. Porque os funcionários vão começar a querer demandar determinadas decisões e não vai se poder disseminar essas decisões, não vai poder horizontalizar, porque não adianta, vai entrar um pouco aquela discussão da rede, sustentabilidade lá da Marina, que o pessoal resolveu fazer consenso, como é que chamava? Consenso progressivo, mas o consenso progressivo demora 3 meses para tomar uma decisão. E as empresas não têm tempo para ficar
tomando decisão. Então tem uma questão do time das coisas. Então, ao mesmo tempo que você precisa tomar decisões mais rápidas, você precisa tomar decisões mais horizontais. É por isso que surge o Uber. É por isso que surge o Waze. É por isso que surge o Airbnb. É por isso que surge o Mercado Livre. Que você consegue horizontalidade e velocidade. Então, o que acontece? Para você conseguir velocidade numa organização tradicional, você faz verticalização. Para você poder tomar decisão rápida. E aí você oprime a diversidade de todo mundo. Era assim que a gente estava funcionando. Você aumentou a complexidade, você aumenta a velocidade das decisões, verticalizando. Com uma série de custos e de consequências para a sociedade. Que vai levar a gente ao corporativismo tóxico, que vai levar a gente para uma centralização cada vez maior para as crises que a gente está vivendo. Então a uberização é uma saída para resolver essa crise velocidade barra horizontalidade. E aí você consegue resolver isso no Waze, porque você tem horizontalidade e velocidade, que aí tem a ver com a implantação da linguagem dos cliques. A linguagem dos cliques acaba com o paradoxo de horizontalidade e velocidade. Então, quando você diz que você vai implantar comunicação horizontal, você vai necessariamente perder tempo. Você vai reduzir o tempo. Exatamente o que as organizações não têm. Porque lá fora está cada vez mais rápido. E é por isso que a gente entra na demanda da uberização e da nova linguagem. E aí, indo um pouco para o que a Bárbara falou, a Bárbara colocou, e aí tem a discussão sobre a civilização, e aí até a Joyce falou que ela acha a questão da civilização, é um termo, é um conceito que permite dizer, estamos vivendo uma revolução civilizacional que tem duas fases. Uma fase é a revolução da mídia e a outra fase é a revolução da administração. Tudo se encaixa. E aí as pessoas começam a perceber que não basta se digitalizar, tem que uberizar. Até dá para fazer um plástico de carro, né? Não basta digitalizar uma camiseta, né? Sair na lagoa assim, não basta digitalizar, tem que uberizar, né? E isso é uma coisa. Então, quando eu falo revolução civilizacional, é a introdução de uma nova linguagem que permite a gente resolver problemas de uma forma completamente diferente. E eu não acho, Bárbara, que a uberização traz desemprego. Ela traz uma nova forma de trabalho. Ela traz uma nova forma de trabalho. A gente, quando colocou... Uma coisa importante de sacar é o seguinte: quando a gente introduziu a escrita, a gente detonou a escravidão. A escravidão era incompatível com o ambiente escrito, com todo mundo informado, com tudo. E aí a gente criou a relação patrão-empregado. Nós agora vamos criar uma nova relação trabalhista, mas não necessariamente de desemprego. Porque se você... Mas a gente vai passar por... Aí tem uma questão temporal, eu acho. Eu não estou entendendo o que você está falando. Eu concordo que em termos de perspectiva histórica, é assim, do jeito que você está falando. Mas existe um intervalo, um gap no meio, que é esse gap momentâneo. E ele é brutal, ele não é... Ele vem com tudo. E aí existem decisões a ser tomadas. Eu acho que, nesse sentido, esse processo não vai ser igual aos anteriores. Ele vai exigir a participação do indivíduo, a participação social do indivíduo, de uma forma como nunca foi exigido, entendeu? E é claro que o que aponta é isso. O cara vai ter que ter uma outra forma de trabalhar, ele vai ter que ser mais empreendedor, tudo isso que a gente vem falando há muito tempo. Mas existe um impacto no tempo que é diferente, eu acho. E aí tem decisões sociais, políticas e mesmo individuais, que estão
que de certa maneira já está acontecendo, né? Esse ano agora vai acirrar isso. Olha só, vamos colocar duas coisas. Posso só complementar? Pode. Tem uma questão aí que eu acho que está relacionada a isso, a questão do desemprego, porque eu acho que a população ela não está acostumada a pensar, ela não está acostumada a ser protagonista e nem a tomar decisões sozinhas. Porque durante muito tempo era muito fácil você receber uma ordem de um chefe, você fazer aquilo que era comandado, entendeu? Eu acho que a grande crise que as pessoas estão vivendo é que pela primeira vez elas estão tendo que construir o próprio sucesso. Só que elas não sabem como fazer isso. Eu acho que tem a ver com isso que você está falando. Foi a Bárbara que falou? É. Isso mesmo, não, é tudo. As pessoas não sabem, elas não sabem ter autonomia, elas não sabem ser protagonistas, elas não sabem ganhar o próprio dinheiro, elas têm pavor, porque é algo totalmente desconhecido para elas. Então tem uma crise. Quando você fala assim, que a comunicação horizontal ela vai sumir daqui a pouco, eu sei que ela vai sumir. Eu tenho total consciência disso diante dos fatos que a gente tem. Só que é muito louco que eu chego dentro das empresas, e essa semana mesmo eu estive na Gol. Cara, eles estão no momento Neandertal. Daí você vai dizer pra mim assim, não, Joyce, mas esse negócio vai morrer daqui a pouco. Eu sei que ele vai morrer. Mas é tão Neandertal, tipo, que eles falam assim, eu quero que as pessoas sejam autônomas. Mas eles mesmos não sabem dar um passo sem ditar todas essas regras. E são regras horrorosas, entendeu? São totalmente verticais. E aí, como é que se faz isso, entendeu? É esse processo aí que eu acho que a Bárbara estava comentando e que eu acho que causa um caos na cabeça das pessoas. Olha só, o negócio é o seguinte. Olha só. Concordo com vocês que é o seguinte. Nunca nós vivemos uma revolução civilizacional tão rápida. Isso é um fato. As outras coisas demoraram muito tempo para poder ganhar escala como está ganhando. A gente está vivendo uma coisa muito pesada. A outra coisa que eu concordo com a Joyce, eu estava conversando até com a Cláudia hoje, que a gente também tem conversado, ela tem aí o método Quantum, que ela discute, que é todo um método para as pessoas ganharem autonomia. As pessoas viveram isso também na Idade Média, no fim da Idade Média. O cara saiu de uma igreja, de uma superstição, de todo um processo, para chegar no que a gente está chamando de sociedade moderna. Ele teve que aprender a ler, a escrever, a ter autonomia de pensar coisas, para poder até votar, até poder ser um patrão empregado, até poder ser um empregado, poder administrar a sua vida. Porque se você parar para pensar, o feitor, o dono dos escravos, cuidava de tudo pro cara. Dava comida, casa, roupa lavada, tudo. O cara era simplesmente o cara que vivia dentro da fazenda. Então, quando você tira esse cara de dentro da fazenda e bota ele para ter o seu próprio emprego, ele vai escolher o patrão dele, ele vai ter o plano de saúde dele, ele vai ter a casa dele, ele tem que ir no supermercado, ele tem que sair da casa da mamãe, de alguma forma. Estou falando assim de maneira geral. A gente sai de um hiperpaternalismo para uma coisa, o cara tem que assumir a vida dele. E a gente agora está entrando numa outra etapa, que é uma hiperautonomia. Eu vejo nos meus alunos a dificuldade de reflexão. As pessoas não foram educadas para olhar para a sua própria percepção, elas foram educadas para repetir. Todo modelo educacional hoje é um modelo assim, o professor fala, o aluno decora, ele vai na prova provar que decorou, e se ele decorou direitinho, ele tira 10. Se ele não decorou, ele tira 0. É assim que a gente funciona. Depois ele vai para a empresa, que você está falando, tem lá as metodologias, as regras, os métodos. Se ele fizer tudo aquilo, ele ganha 10. Ele vai ser promovido, ele vai para um cargo mais acima. Se ele não fizer, ele vai sair da empresa, vai ser demitido, ele vai ser chamado a atenção, ele vai levar advertência. Porque é assim que funciona. E não é porque o mundo é mau, não, porque essa é a realidade, é o contexto de um mundo que cresceu demais e verticalizou. Então,
nós, do nosso clube, nós não estamos no... Eu acho que a Bárbara perguntou, qual é a perspectiva de 2017? Todo mundo sabe que Nipô não tem muito planejamento. Até fiz um teste quanto hoje, que a Cláudia me passou, eu fiquei impressionadíssimo, respondi 2 perguntas, fiquei pelado lá para a Cláudia, porque, pô, milhares de coisas aconteceram a partir dessas 2 questões que ela me perguntou. Eu escolhi umas palavras lá e ela tem todo um método lá de... Então, uma das coisas que está lá é que eu não sou... O planejamento não é o meu forte, né? Então, 2017 vai ser um ano, na minha opinião, muito agitado, né? Porque vai ser um ano que o Brasil vai voltar a trabalhar, porque tem que trabalhar, né? A gente não vai ter o impeachment. Se o Temer cair, eu já apostei até que ele vai cair, vai entrar um outro no lugar e tudo vai ser mantido, não muda a equipe inteira, vai sair o Temer, entra um Schemer, um Lemer, um Zemer, que vai mais ou menos manter o mesmo padrão, né? A mesma linha de raciocínio, com os mesmos gestores que estão aí, muda uma coisa ou outra, mas a equipe econômica não muda, então não vai ter grandes sobressaltos. Vai ter aí o Lava Jato, todo mundo já está mais ou menos trabalhando em cima disso, quer dizer, então eu acho que o Brasil volta, sai de menos 3 ponto e vai para 0,5%, a gente cresce 400%. Então o Brasil vai voltar, as coisas vão voltar e as coisas vão começar a funcionar. Então vai ser um ano mais prático, vai ser um ano mais operacional, vai ser um ano que a gente vai ter projeto, né? Ano passado foi um ano de construção, de formulação, de reconstrução, etc. Então é um ano de que quem se reestruturou ano passado vai ter garrafa velha para vender esse ano. Então o projeto do clube é um projeto de tal. Então uma coisa que eu quero dizer para vocês do clube é o seguinte: nós estamos em 2025. Eu digo isso para vocês na boa. Também diz lá no meu teste quanto que eu tenho que controlar a arrogância. Tudo bem. Mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte: 2025. Nós estamos em 2025. Nós não estamos em 2017. A nossa capacidade de reflexão, tudo que a gente vem trabalhando, todas as discussões que vocês têm acompanhado, etc. Nós estamos em 2025. Então, em 2025, vai ficar evidente que essas tentativas, por exemplo, que as organizações têm de fazer, de tentar resolver o problema, vai ficar evidente que isso não está funcionando, né? Essa coisa toda dessa crise que a Bárbara está falando, o que acontece? A crise que nós vamos ter não é uma crise de trabalho, entendeu, Bárbara? Eu acho que é uma coisa importante de perceber. As pessoas vão ter trabalho, as pessoas vão ter dinheiro para levar no fim de semana para casa, as pessoas vão poder tomar uma cerveja no fim de semana, as pessoas vão ter churrasco. O importante para as pessoas é isso. E as pessoas se acostumam com as mudanças, desde que ela possa tomar uma cerveja e fazer um churrasco. Entendeu? O Brasil viveu a crise esse ano agora, que foi uma crise complicada, porque as pessoas não puderam beber cerveja e comer churrasco no fim de semana. Que é isso que é a felicidade, no final das contas. Se você perguntar 98% das pessoas, felicidade é você chegar no fim de semana, tomar cerveja e comer o churrasco. Interpretem churrasco e cerveja com várias possibilidades. De você estar entre as pessoas que você gosta, de estar fazendo uma coisa que você gosta e tudo. Isso que é felicidade para a maioria das pessoas. E isso, a possibilidade de a gente ter isso agora é maior do que hoje. As pessoas vão se dar conta disso. Obviamente que tem pessoas que estão totalmente acostumadas, pegando o caso mais grave, né, de tudo isso, da rebeldia maior, que são os taxistas, né? Os taxistas se acostumaram, os taxistas estão para os políticos, assim como os políticos estão para a indústria da música, assim como a indústria da música está para a indústria da televisão, para a indústria da mídia, para todas essas indústrias. Se acostumaram, como diz um amigo meu, gato gordo. Criaram, sabe, viraram gato gordo. Então, tinha comida, ficavam deitados na comida. Então, tudo era muito fácil. Era um monopólio estabelecido, com regras estabelecidas, e o consumidor, do outro lado, insatisfeito, sem alternativa.
Então, há uma crise, de fato, do emprego formal. Com certeza isso vai estar acontecendo. Não acho, e aí vamos falar assim de 2030, digamos, vamos falar de 2025. Mas se a gente falar de 2030, eu acho que esse modelo, eu estou falando assim, coisas assim, totalmente, pode ser que seja muito mais rápido, em alguns lugares vai acontecer, né? Mas digamos assim, eu estou falando assim, da percepção de um conjunto maior de pessoas. Nós estamos percebendo coisas que um conjunto maior de pessoas vai perceber isso em 2025 e que um conjunto maior de pessoas vai perceber isso em 2030. Então, 2030, eu não acho que a uberização vai ser o... A uberização é inovação em 2017. Em 2030, o modelo não vai ser Uber. Eu não acho que vai ter uma plataforma centralizada. Eu não acho que as pessoas vão aceitar uma plataforma que define tudo para as pessoas. Eu não acho que essa centralização vai se manter. Eu acho que a gente vai ter assim uma coisa mais peer-to-peer, vai ter muito mais Bitcoin, é muito mais essa linha de Bitcoin, peer-to-peer, de você ter assim uma espécie assim de um Uber, digamos, tem o Uber agora que é o 3.1. O Uber 3.2 ou 3.3 não é uma plataforma centralizada que tem um investidor de Wall Street ganhando uma grana em cima de todo mundo. Eu acho que vai ter uma coisa muito mais participativa internamente. E não vai ser esse modelo tão centralizado. As pessoas falam, agora o Uber centralizou, então a gente está indo pro Big Brother. Não vai acontecer isso. O Uber é uma primeira fase na descentralização e na distribuição das decisões. O Uber ele é uma descentralização, digamos assim, de mídia, que permite que você possa contratar as pessoas, mas você vê que o Uber não tem uma distribuição de decisão. Você tem uma distribuição de decisão embaixo, do fornecedor, do consumidor, do taxista e tudo. Mas você não tem uma distribuição das decisões da plataforma Uber, né? Eles tomam a decisão e todo mundo é obrigado a aceitar aquele algoritmo. Eu não acho que isso em 2025 ou 2030 não vai ter os malucos que vão fazer plataformas que vão questionar. Há uma demanda de mudança em cima disso. Eu tenho entrevistado as pessoas. O pessoal está agora aderindo ao Cabify e diz, o Cabify permite que a gente tenha um call center, a gente pode conversar mais com as pessoas, a gente pode participar mais. Então é nessa direção que as pessoas estão querendo. Eu não acho também que vai ser um call center, né? Porque também vai ficar muito caro. Tem que ser uma coisa que... Então, a gente precisa de tecnologia. Essa tecnologia do Bitcoin vai crescer muito. E aí eu acho que o Augusto fala um pouco sobre isso, né? Que é uma coisa... Não é tão descentralizado, é mais distribuído, né? Em que você não vai ter assim uma plataforma central. Quando a gente fala isso hoje, fica meio esquisito, né? Até na minha cabeça, ficar imaginando como seria o troço. Mas é mais ou menos aquela coisa, assim, você avalia o cara, você tem tudo que tem. Você está usando a terceira linguagem, mas não está usando o modelo de metaplace, de place, como é esse do Uber, por exemplo. E aí você vai ter essa descentralização. Então tem muita mudança aí. Então eu concordo com você, a gente está vivendo assim uma radicalização em função da mudança muito rápida e existe uma crise do emprego tradicional, né? E existe agora a oportunidade do novo modelo de trabalho. Então você tem já o início desses motoristas do Uber que já tem um novo modelo. Aí a pessoa vai dizer, não, mas esse motorista do Uber é o escravo do Uber. E o cara não consegue ver que isso é uma etapa e vai vir uma outra etapa que tem a ver com Bitcoin, que tem a ver com peer-to-peer, que vai começar a entrar num outro processo. Não está claro para mim ainda exatamente como é que as coisas vão ter. Mas eu percebo que é incompatível a descentralização de mídia com a centralização de plataforma. Não bate.
Isso vai gerar crise. Não acho que o YouTube vai vingar. Eu não acho que o modelo do YouTube vai ser sustentável. Porque as pessoas não vão ficar satisfeitas com esse pacote. Eu não estou satisfeito com o pacote do YouTube. Eu boto o meu vídeo lá, ele bota um anúncio e me paga 0,02 centavos por causa do meu vídeo. No dia que tiver uma plataforma que me disserem, pô, cada vídeo que você colocar tu vai ganhar R$10, ou 20, ou 30, eu vou migrar nessa plataforma. E se essa plataforma for uma plataforma mais, sabe, descentralizada. Então eu acho que é nessa direção que as coisas estão caminhando. Quero ouvir vocês aí. Lilian, fala você. Oi, Nepo, eu não tenho nada para acrescentar no momento, não. Tá concordando? Não, sim, acompanho o que você vem falando e eu percebo no Cabify as pessoas achando que o Cabify dá um direito de resposta para os motoristas que o Uber não dá. Eu acho que qual vai ser a solução a gente não sabe, mas que isso vai ser trabalhado, vai ter maluco pensando propostas, eu também acho que sim. Beleza. Joyce. Bom, não sei. É tudo muito nebuloso ainda, né? Se a gente for parar para pensar essa questão, eu fico pensando que, na verdade, quando a gente pensa no Uber da vida, quando a gente pensa nessas plataformas, nesses negócios que estão surgindo, que estão ganhando milhões em cima das pessoas, usando essa alta demanda e criando uma descentralização aí, no sentido de eu não ter um líder, mas eu ter uma plataforma que está controlando isso, de certa forma ainda a gente está com um modelo que ainda tem alguém controlando a coisa, né? Eu imagino que isso vai se descentralizar cada vez mais mesmo e se individualizar. Eu queria até levantar um outro ponto também, né, porque tem um pouco a ver com isso. Essa semana saiu muitas matérias, não sei se vocês chegou a ver, sobre a questão da cibernética, né, da robótica e desses computadores que foram mostrados recentemente e que a única questão dessas novas inteligências, desses novos sistemas que estão surgindo é que os computadores, enfim, os robôs, eles não conseguem ter empatia, né? Eles não conseguem se relacionar e pensar no outro e tal. Eu queria que você também desse uma palhinha sobre isso, apesar de não ter a ver com esse assunto, mas tem tudo a ver, na verdade. Porque se a gente for parar para pensar, o que fica para o ser humano dentro dessa história, né? O que é que vai levar, vai fazer com que a gente tenha aí um papel dentro desses novos negócios? Porque se a tecnologia vai assumir todas as posições, e os sistemas também vão promover todas essas trocas e tudo mais, o ser humano ele vai ter que trabalhar muito a comunicação empática, né? Você estava falando do motorista do Uber, tipo, o que é que faz com que eu não vou mais escolher uma pessoa pela pessoa, eu vou escolher pelo sistema e pela possibilidade que esse cara tem de me atender pelo fato de estar perto e pelo fato do sistema estar acusando ali. Mas o que isso afeta a gente de diversos ângulos, né? E eu realmente não sei o que vai ser para frente. Eu imagino também isso que você falou, é uma questão de individualização cada vez maior. Mas como é que vai ser isso, eu não faço a menor ideia. Bárbara. Eu acho que é isso mesmo. Eu não tenho muito a acrescentar, não. Eu acho que é por aí a discussão. Tem uma coisa que a Joyce está falando, que eu andei discutindo com a Luciana, que ela é Big Dateira, e tem uma coisa que eu acho que é interessante, e aí tem a ver com robôs, com máquinas, com tudo, e aí que eu digo, aí está a grande vantagem de estar trabalhando com antropologia. E outra mudança também que eu fiz, agora recente, eu não estou mais chamando de antropologia cognitiva. Eu estou chamando de antropologia 3.0,
e na antropologia 3.0 incorpora como o eixo principal as mudanças de mídia na história, como grande elemento de percepção de como a sociedade evolui. Então eu estou chamando de antropologia 3.0. Não estou mais chamando de antropologia cognitiva. E aí quando você muda esses termos, você demora um tempo, né? Porque de vez em quando vem, né, coisa, mas aí eu forço um pouco, porque eu acho que é mais significativo falar de antropologia 3.0, porque você tem uma nova etapa de pensar a antropologia. Ou chamar de antropologia mesmo, de pós-antropologia, de qualquer maneira, uma nova maneira de pensar o ser humano. Então, o que acontece? Acontece uma coisa que é mais ou menos a minha percepção desse processo, quando você aumenta a complexidade, na macro-história, o ser humano resolve o problema do aumento da complexidade descentralizando a mídia e distribuindo as decisões. Então, quando as pessoas pensam nesses grandes robôs, né, nessas inteligências artificiais gigantescas, o que ele está pensando? Ele está pensando assim, o ser humano, eu vou informatizar o Sapiens 2.0. Só que o Sapiens não é mais 2.0. O Sapiens já é 3.0. Ele já está empoderado de mídia. Ele já está tirando a diversidade dele do armário. Ele não aceita mais determinadas coisas. Ele não aceita mais determinadas atitudes dos políticos. Ele já sabe o que os caras estão fazendo. Ele não aceita mais que as empresas façam determinadas coisas com eles. Ele já sabe o que as empresas estão fazendo. E aí eles começam a optar por políticos, por empresas, por pessoas, por fontes de informação, por produtos, por serviços que ele acha que tem mais a ver com ele. Então a ideia de que a gente vai informatizar o Sapiens 2.0, de que vai ter uma mega inteligência artificial, não é assim que funciona. O Waze é o exemplo disso. O Waze não é uma inteligência artificial hipercentralizada que consegue coordenar o trânsito. Você vê que não é assim que funciona. É uma plataforma que tem uma inteligência artificial que ajuda as pessoas a se relacionarem. Então, o futuro dessas inteligências artificiais não é centralizar. É ao contrário, é permitir que a descentralização e a distribuição das decisões ocorra. Que é uma maneira diferente de pensar. Nós não estamos indo para o Big Brother. Nós não estamos indo para o Matrix. Nós estamos saindo de Matrix, saindo do Big Brother. Nós estamos nós estávamos no Big Brother. E nós então estamos indo para um período de renascença, de reconstrução, obviamente dentro de um mundo de 7 bilhões de pessoas. E aí tem alguns buracos e algumas dúvidas. Porque nós não estamos vivendo um final de Idade Média que tinha... Nessa época ali tinha 450 milhões de pessoas no mundo. 500 milhões. Nós estamos vivendo um mundo de 7 bilhões. Caminhando para 10. Então a coisa é muito mais tumultuada. Mas, de qualquer maneira, o movimento... Você vê, tudo que aconteceu na América Latina. Pega aí, tudo que aconteceu na América Latina. Tudo que está acontecendo no Oriente Médio. Terrorismo, bolivarianismo, Venezuela, o cara prendendo tuiteiro, prendendo gente que foi para a rua, os caras fechando os regimes, né? Não se sustenta. Não se sustenta. Porque esse modelo, eu estava ouvindo uma série agora, os caras lá, o cara defendendo a lei do Alcorão como a lei do país. Não se sustenta. Por que não se sustenta? Os caras vão matar a gente, vão criar uma maior confusão, vão passar o rodo, vai ter terrorismo, vai ter tudo. Mas isso não se sustenta.
no médio e longo prazo, não se sustenta. Porque as pessoas querem comer o churrasco e beber cerveja. E não vai ter o churrasco e a cerveja, porque não vai ter condição. Porque não vai ter produtividade, não vai ter riqueza, não vai ter produto. Porque os caras vão centralizar e vai faltar produto, porque é muita gente. Foi por isso que a gente fez a revolução, as revoluções liberais. Foi a Idade Média, a gente está vivendo o fim da Idade Média, o Oriente Médio está vivendo, digamos assim, do ponto de vista civilizacional, o que a gente viveu no início da sociedade moderna. Ali é o momento daquilo. O Brasil, a América Latina, também viveu de certa... Está vivendo um pouco, iniciando o processo da sociedade moderna, né? Incorporando a sociedade moderna. Todo esse movimento que houve no Brasil, pró-impeachment, com o pessoal com bandeira na rua, cantando hino, defendendo a Constituição, defendendo a República, defendendo o Poder Judiciário, defendendo os juízes, defendendo tudo isso. É o país abraçando a República. Que as pessoas cantavam hino e vestiam camisa da seleção nos jogos oficiais. Ninguém defendia a República. Só foram defender a República no momento que ela começou a ser ameaçada. E aí nego falou, cara, é melhor a República do que qualquer outra coisa. Isso foi uma conquista da sociedade moderna em 1800. E agora a gente está assumindo, né, ou reassumindo o papel da República. Porque a República foi construída no Brasil pela elite ali, meia dúzia de pessoas, criou a República e tal, e todo mundo, legal, bacana e tal. Ninguém dava importância. E aí você vê que a gente ouve... Então isso é um renascimento das ideias liberais. É um renascimento da sociedade moderna que a gente está vivendo no Brasil. E o bolivarianismo, o que ele significa? Ele significa a volta das tribos. O que significa o islamismo radical, ou mesmo o próprio islamismo? Quando o cara diz que no Estado Islâmico você tem que ter a lei do Alcorão. Ou seja, você tem que trazer a lei que foi construída há 1000 anos atrás. Uma lei religiosa, totalmente incompatível com o mundo de hoje. Foi isso que aconteceu na sociedade moderna. O pessoal pegou a Bíblia e disse, olha, a Bíblia serve para dentro da igreja. Da igreja para fora tem uma coisa chamada Constituição. Isso aqui chama República. Para que a gente possa viver em tribos dentro de um determinado ambiente. E aí você sai do ambiente tribal. Então você vai ver o Estado Islâmico vivendo um movimento tribal, você vai ver os bolivarianos vivendo um movimento tribal, né? E você tem algumas coisas tentando, né, trazer esse movimento, vamos supor, meio bíblico, meio tal, para a sociedade. Aí você tem alguns movimentos religiosos, assim, né, alguns bolsões no Brasil religiosos, querendo trazer, né, a Bíblia como se para substituir a Constituição. Então isso tem a ver com esse mundo, esse conflito entre esses dois mundos que a gente viveu com a revolução cognitiva na prensa. E a gente vai reviver isso. E eu digo para vocês, né, Lilian é novinha, Joyce é novinha, eu e Bárbara já estamos um pouquinho mais avançados na idade. Então vocês vão chegar mais longe do que a gente vai chegar, né? Então vocês vão ver que a China não vai se sustentar. A China vai viver uma Revolução Francesa. Porque não tem condição de viver aquele regime centralizado. Eles estão tentando agora controlar a internet, estão tentando fazer uma opção de coisa. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Estão fazendo lá um processo de avaliação das pessoas. Não vai dar em nada. Porque precisa de centralizar mídia e precisa de centralizar, distribuir as decisões. Só há essa possibilidade de resolver o problema da complexidade. Não vai resolver o problema da complexidade, não vai resolver o problema do churrasco com a cerveja. As pessoas não vão estar satisfeitas. E as pessoas querem estar satisfeitas. Então vai caminhar para essa direção. Então, isso tudo. Então, quando você está falando agora dos robôs, essa ideia que as pessoas estão tendo de robôs é assim: a pessoa pensa em inteligência artificial, mas acha que o mundo vai continuar 2.0, que o ser humano continua 2.0. E aí falta a visão antropológica, e aí, no caso, a visão, a pegada
dessa antropologia 3.0 que traz as revoluções de mídia no passado. O que a gente aprende com as revoluções de mídia no passado e com as revoluções civilizacionais é: nós vamos distribuir mídia e nós vamos distribuir decisão. Senão nós não vamos lidar com complexidade. E a gente só vai lidar com essa complexidade de maneira melhor, vivendo um pouco melhor, se a gente puder introduzir aí sim a terceira linguagem. E a inteligência artificial, ela não vai ser centralizadora. Ela vai estar em nome da descentralização e da distribuição. Toda a inteligência artificial, que é o que a China está tentando fazer agora, em nome da centralização, não vai resolver o problema da complexidade. E não vai resolver o problema da produtividade. E aí o que vai acontecer? Mais na frente vai durar um período, como durou o bloco soviético um período. E olha só que coisa interessante, gente, que reforça isso que eu estou falando. A União Soviética e todo o bloco soviético, todos os países comunistas, a coisa mais interessante de tudo isso não foi os Estados Unidos jogando uma bomba atômica para acabar com eles. Não foi uma guerra biológica. Eles chegaram ao limite da capacidade que eles tinham de sobrevivência e de sustentação do regime. O regime se autodestruiu. Isso é a coisa mais importante do século passado, como aprendizado. Todo o conceito do comunismo, todo o conceito de centralização, ele ruiu por ele mesmo. Não houve uma possibilidade não foi de fora para dentro que a coisa desgringolou. Foi de dentro para dentro. E isso foi uma coisa que eu acho que assim, é coisa muito importante. Porque o que acontece? E eles aumentaram a população, e chegaram a um determinado momento que as pessoas estavam passando fome, que é o caso de Cuba, que é o caso da Venezuela. Então esse tipo de proposta é só deixar acontecer. Essa coisa toda do Estado Islâmico, essa coisa toda não sei do que, do bolivarianismo, não se sustenta. Porque no final das contas vai acontecer o que está acontecendo na Venezuela. As pessoas vão passar fome. As pessoas não vão ter o que comprar no supermercado. As pessoas não têm, hoje na farmácia não tem absorvente. Entendeu? O cara vai na farmácia, não tem um cotonete, não tem absorvente, não tem papel higiênico. Por quê? Porque a economia tem que ser participativa, cada vez mais participativa. Então essa discussão que a Joyce está trazendo, e é uma discussão muito legal, nessa discussão da robotização, as pessoas estão pensando robotização, mas estão pensando robotização para o Sapiens 2.0. Só que o Sapiens 3.0, a robotização, o que está mostrando as empresas que estão vingando, é o uso da inteligência artificial para a distribuição das decisões, e não o contrário. É isso que está. E é isso que é uma coisa importante, galera. As coisas que vingam na sociedade são as coisas espontâneas. É isso que se sustenta no tempo. Uma gíria pega, não é porque alguém impôs a gíria, porque as pessoas acharam legal. O Uber pega porque as pessoas acharam legal. O celular pega porque as pessoas acharam legal. Então essas coisas espontâneas que as pessoas acham legal, os jogos que a garotada joga porque o pessoal acha legal, o vídeo que o pessoal assiste porque o pessoal acha legal, essas coisas se sustentam no tempo. Porque ela não é artificial, não é forçada, não vem. Então essas coisas forçadas, como foi o bolivarianismo, como foi o PT, como é o Maduro na Venezuela, como foi o Fidel Castro em Cuba, que o cara proíbe o cara de sair, que o cara proíbe o cara de não sei do que e tal, dura um período, mas não se sustenta, porque o ser humano não é, quebra a natureza humana. Eu acho que existe uma coisa que você pode falar que existe natureza humana, a natureza humana é uma coisa que a gente percebe a natureza humana, porque a natureza humana, ela tem um histórico. Você não pode dizer, a natureza humana, não. Você tem que dizer que existe. Você tem que fazer uma interpretação do que você acha que é a natureza humana para poder começar a construir uma perspectiva. Então eu tenho a minha interpretação da natureza humana, que se resume basicamente
Isso que eu estou falando. O cara quer, no final de semana, comer o seu churrasco com a cerveja. Isso é da natureza humana. Sobreviver com a família, não sei do que, papá. Isso é a natureza humana. No dia que o cara não tem isso, alguma coisa ele vai falar, ele vai dizer, não estou feliz porque eu não tenho a coisa básica que é isso. Então as pessoas começam a querer chegar nessa possibilidade. Né? Vamos ouvir. Bárbara, começa você. Fala. Bárbara. Alô? Oi, amor. Rapidinho, que eu vou ter que esquecer de mim, tá? Então, eu concordo. Eu acho que a natureza humana não vai ser modificada. Porque essa discussão, ela está ligada às decisões do social e do político. Acho que o indivíduo não vai ser invadido pela tecnologia, a não ser que ele queira, né? Como tem alguns blogueiros aí, um pessoal que já tem chip implantado. Mas isso eu acho que não é o que vai acontecer da robotização do ser humano. O ser humano vai usar a tecnologia, como sempre usou, a seu favor, né? E, a não ser que entre num processo ultra destrutivo, mas eu não vejo essa perspectiva de jeito nenhum também. Joyce, fala. Então. Em relação a essa questão da robotização, as matérias que eu vi falavam exatamente sobre a questão de que todo trabalho técnico, é como você falou, né? Eles estão pensando muito em 2.0. Todo trabalho técnico vai ser substituído. Assim como hoje a gente já tem as fábricas, a gente já tem várias construções de carro, construção de equipamento, toda a parte de matemática, enfim, a parte de exatas, ele vai ter uma substituição muito grande. E o ser humano, ele vai ter que trabalhar, e aí tem um pouco a ver com aquilo que você falou das mídias hoje. O ser humano, ele vai ter que trabalhar mais a análise, o poder estratégico. A gente está saindo, se a gente for parar para pensar, cada vez mais a gente está saindo de um processo do tempos modernos, né, onde você simplesmente apertava o parafuso para você pensar mais estrategicamente sobre aquilo que está acontecendo. E se a gente for aí para outras vertentes, né, que eu não vou nem citar para não gerar polêmica, mas se a gente for pensar, é engraçado, né? Chico Xavier já falava que desde sempre, ele sempre falava assim, que o ser humano, que a próxima revolução do ser humano iria ser pensar em moral. Falava que o ser humano, ele ia chegar num momento da vida que ele ia ter que começar a discutir a questão moral, que ele não ia sobreviver, e realmente a gente não vai sobreviver com 7 bilhões de habitantes se a gente não discutir a questão moral, porque a gente está se matando. A gente está se matando justamente por todas essas facções e por todas essas questões que estão relacionadas à centralização, né? O Uber surgiu, briga na rua, batendo em pai, em filha, tipo, você pega uma carona no Rio de Janeiro, os caras já querem quebrar o carro, você vai para o Oriente Médio, para esses outros lugares onde está rolando guerra, toda a questão aí é porque o ser humano não se respeita. Porque o ser humano, ele não enxerga o outro, porque ele não tem a menor empatia. Então, assim, eu acho que a gente, né, vai começar a entrar numa discussão, eu acredito que isso já está acontecendo com bastante força, que não é só a questão da robotização, não é só a questão do 3.0, dos sistemas e tudo mais, mas a gente, cada vez mais, a gente vai ter que pensar mais como ser humano, a gente vai ter que pensar mais estrategicamente, a gente vai ter que pensar mais no outro, a gente vai ter que melhorar a nossa forma de se comunicar com o outro, os relacionamentos humanos vão ter que mudar. E se a gente não começar a se ajudar, e como você mesmo já colocou algumas vezes para mim, né? Os negócios que vão dar certo vão ser aqueles que vão acabar com o sofrimento humano.
E pensar em acabar com o sofrimento humano tem muito a ver com essa questão de eu começar a olhar para outra pessoa com uma nova visão, e sim, pensando em questões morais também, e principalmente. Essa é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, entendeu? E quando você pensa assim, onde é que vai dar o meu negócio, né? Eu penso muito nisso. Aonde a comunicação vai ter que trabalhar vai ser nessa questão, vai ser no relacionamento. Porque toda a parte técnica as máquinas vão assumir. Eu acho que Essa é a minha opinião. tem muita coisa legal para falar sobre isso. Fala, Lilian. Só uma coisinha, quando você falou do novo conceito, né, de antropologia 3.0, você dá essa mudada no conceito para ele ficar mais específico, para assim as pessoas te compreenderem melhor. Seria essa a intenção? Porque o que acontece? Quando eu falava em antropologia cognitiva, eu estava fugindo da discussão sobre antropologia, porque na verdade, assim, eu acho que a antropologia, eu chamo de antropologia 3.0, talvez não seja, agora até me senti um pouco desconfortável, né? Porque eu acho que só existe a possibilidade que a antropologia cognitiva não é uma corrente. Eu não acho que é uma corrente da antropologia. Eu acho assim, não faz sentido você falar de antropologia se você não colocar as mudanças de mídia na história na relevância que ela tem. Então, na verdade, toda antropologia deveria incorporar a cognitiva. Oi, Eugênio. Opa! Boa noite. Boa noite. Estamos aqui no meio do... Vou fechar aqui meu microfone. Tá bom. Então, olha só. Então, quando eu falava de antropologia cognitiva, eu estava restringindo como se fosse um campo da antropologia. E não é. O que eu estou questionando é a própria antropologia. Então, quando eu falo antropologia 3.0, é mais para provocar. Para o cara dizer, o que é antropologia 3.0? É uma antropologia que incorpora a cognição. Mas eu acho que não é um bom nome, porque aí você vai me perguntar, o que é antropologia 2.0 e o que é antropologia 1.0? Não sei. Né? Mas, de qualquer maneira, é uma provocação. Teria que arranjar uma coisa melhor do que isso. Mas, de qualquer forma, eu estou evitando usar antropologia cognitiva, porque aí parece que, então existe antropologia cognitiva, existe antropologia subjetiva, existe antropologia não sei do que. Não. Eu acho que a antropologia está mal posicionada, porque ela ignora o McLuhan. É isso, basicamente. Porque o McLuhan, ele é uma outra coisa também que a gente precisa discutir mais na frente, porque eu fiz uma revisitação ao McLuhan. Porque ele é o cara que faz a divisão no século passado entre a capacidade de compreender o que a gente está vivendo e o que não compreender. Ele, na minha opinião, é tipo um Darwin, em que você tem o pré-McLuhan e o pós-McLuhan. Então, se você não passar para o McLuhan, você não consegue entender o que a gente está passando. Porque ele vai dizer que a gente é uma tecnoespécie, de alguma forma, eu interpreto assim, e ele vai dizer que não dá para pensar o mundo sem as mudanças de mídia. Agora, o que a Joyce está falando, tem duas coisas, a Bárbara está quase saindo, tem duas coisas que eu acho que é importante. Primeiro, que nós sempre fomos tecnológicos, a gente já viveu isso, já discutiu isso. A possibilidade de colocar chip não quer dizer que a gente está deixando de ser humano. A gente coloca prótese, a gente coloca marca-passo, a gente coloca titânio no joelho, nos negócios, né? A gente coloca tela nas hérnias. Quer dizer, colocar chip está dentro da mesma estrutura. Né? Se eu, por exemplo, colocar um chip para eu poder abrir a porta da minha casa, se eu colocar um chip para poder
pegar dinheiro, se eu colocar um chip para pagar a conta, não sei do que, papá, entendeu? Eu vi um filme, Os Viajantes, os caras tinham um chip que eles colocavam para se comunicar. Não tinha celular. Era um cara que vieram do futuro. Então não tinha celular. Eles se comunicavam sem nenhum aparelho. Isso não quer dizer que a gente está deixando de ser humano. Quando a gente vai... Porque quando eu comecei essa discussão, Bárbara, eu estava usando órtese e prótese como fosse a mesma coisa. Não são. Prótese é algo que você implanta no corpo. E órtese é algo que você usa como apoio do seu corpo. Uma bengala é uma órtese. Uma peruca é uma órtese. Né? Uma cadeira de roda é uma órtese. E um marca-passo é uma prótese. Que você vai colocar dentro do seu corpo. Mas tem uma discussão que eu acho que é fundamental, Joyce, nesse debate sobre moral. Primeiro uma coisa, o ser humano não está assim no estágio... Tem alguém com o microfone aberto aí? Não sei se é a Bárbara. Sou eu, estou dando tchau. Infelizmente tem que sair voando. Tá bom, meu amor, um beijo. Boa noite. Tchau, Bárbara. Boa noite. Tchau, desculpe, gente. Boa noite. Agora que a discussão está ficando boa. Aproveita. Beijo. Então, olha só, Joyce. O que acontece? Eu rejeito a ideia, não acho, analisando a história, que o ser humano está desrespeitando mais o ser humano agora e está respeitando menos e respeitava mais. Não acho que isso é fato. Eu acho que a gente está vivendo hoje uma crise demográfica, em que a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E a gente tem muita informação do que está acontecendo e dá a impressão que determinadas coisas estão acontecendo e antes não aconteciam. Ou antes aconteciam na proporção do tamanho da população, ou antes aconteciam porque a gente não ficava sabendo. Então não acho que a gente está desrespeitando mais ou menos o ser humano agora. A gente sempre desrespeitou num determinado nível. Acho também que existe uma discussão sobre ética e moral que eu acho muito interessante, que a taxa de ética e moral da sociedade é diretamente ligada ao tamanho da população e à capacidade que a gente tem de administrar as organizações, a partir do empoderamento de mídia e da distribuição das decisões. Então, o que acho que acontece assim, conforme você vai aumentando a demografia e conforme a gente não vai conseguindo lidar com as organizações e as organizações vão ganhando uma autonomia em relação à sociedade, você vai reduzindo a taxa de ética e moral da sociedade. As organizações passam a fazer coisas porque elas vão ganhando um poder absoluto e elas vão ganhando uma falta de transparência que permite a elas fazer coisas que elas não poderiam fazer numa sociedade mais transparente, mais participativa, com mais decisões distribuídas. Então, a gente está vivendo uma crise ética e moral que, na minha opinião, é relacionada ao aumento demográfico e à baixa capacidade de controle das organizações. Quando a gente vai para o Mercado Livre, analisar o Mercado Livre, por exemplo, você aumenta a taxa de ética e moral do Mercado Livre. Por quê? Porque o cara sabe que se ele não te atender bem, ele vai perder negócio. Então ele tem interesse em te atender bem. Então o ser humano, a taxa de ética e moral da sociedade, se relaciona com a capacidade que você tem de fiscalizar e punir as pessoas. Se você não tem capacidade de fiscalização e punição, o que acontece? As pessoas se desgarram. E aí você aumenta a taxa, né, de falta de ética e falta de moral. Então, numa sociedade mais aberta, mais transparente
em que as decisões vão ser mais distribuídas, você vai aumentar a taxa de ética e de moral. As pessoas não vão poder fazer determinadas coisas porque elas vão ser punidas de alguma forma. Ou porque as pessoas vão saber, ou porque o nome delas vai aparecer nas redes sociais, nas mídias sociais. Então você vai aumentar a taxa, você vai aumentar a taxa de ética e moral. Eu não acredito que a ética e a moral é uma coisa abstrata. Tem resultado. O aumento populacional, por si só, reduz a taxa de ética e moral na sociedade. Porque você precisa verticalizar as organizações começam a ter um poder absoluto, e esse poder absoluto gera na sociedade um aumento de redução da taxa de ética e de moral. E aí as pessoas, então, quando a gente começa a resgatar com essa terceira linguagem a fiscalização, então o que eu quero dizer é uma sociedade pouco fiscalizada e pouco punitiva tende a aumentar a taxa de ética e moral, reduzir a taxa de ética e moral. O ser humano... Reduzir não, aumentar, né? Não, quando você não pune... O 3.0 ele vai aumentar, certo? Vai aumentar a ética e aumentar a moral. Isso. Porque ele permite que você saiba o que está acontecendo e possa punir as pessoas. Esse é o choque que nós estamos vivendo no Brasil hoje. As organizações estavam vivendo num ambiente de falta de transparência e de poder absoluto que agora não é mais compatível com a nova possibilidade que a sociedade tem de saber o que está acontecendo. A gente, obviamente, não tem ainda distribuição das decisões, que isso é a nova etapa que vai surgir, e a gente começa a poder punir, que é um pouco o resultado aí, no Brasil, no caso específico, essa história da Lava Jato. Porque você aumenta a pressão, você aumenta o controle, e aí você tem pessoas que ganham respaldo da população, então você começa a poder punir. Isso é consequência. Isso aconteceu depois, no final da Idade Média. Isso aconteceu na Revolução Francesa. Quando a monarquia, ninguém tinha controle sobre eles na sociedade. E aí, e as pessoas começaram a saber o que estava acontecendo. E a partir daí as pessoas começaram a querer fazer a mudança. Então essa discussão sobre moral é uma coisa importante fazer a ligação dessa questão moral. E a outra coisa também que eu não acho que a gente tem que perceber é o seguinte: sempre aconteceram guerras, sempre aconteceram mortes. O ser humano, ele tem uma taxa de insanidade, né? E essa taxa de insanidade ela está muito alta agora, porque as pessoas estão infelizes, as pessoas não conseguem trazer a diversidade, as pessoas não conseguem aumentar a taxa de felicidade, porque a gente está vivendo num mundo hipervertical, hiperconcentrado, de baixa participação, de baixa distribuição das decisões. E aí então a gente caminha para essa possibilidade agora. Então a gente está vivendo essa passagem. E a gente realmente tem isso, tem essa coisa. E eu não acho que isso é uma coisa assim da era de Aquário, ou que agora e tal. Não. Isso, na minha opinião, se analisar a macrohistória, tem explicações. Eu tenho explicações para isso dentro do que eu estudei. Não quer dizer que são as únicas, mas essas são as explicações. Quando você aumenta a complexidade, você precisa verticalizar as organizações, elas ganham poder absoluto, e aí, a partir daí, elas começam a fazer o que elas querem. O rabo passa a balançar o cachorro. É uma característica de final de civilizatório e o início de uma nova etapa civilizatória. Essa nova etapa civilizatória vai procurar fazer essa regulamentação, fiscalizar as organizações, recriar as organizações num novo paradigma. Eugênio, tá chegando, já vai falando, vai ouvindo e vai falando. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem,
nada, esse calor tá derretendo meu cérebro, não dá nem pra pensar, rapaz. Pô, e eu de casaco aqui, cara? Que isso? De casaco, porra, é uma boa ideia, é uma boa ideia. Infelizmente, eu ainda vou ficar na moita aqui, aguardando para saber mais para onde que esse bonde está indo. Mas a única coisa que eu me lembrei, assim, um parente meio longínquo desse papo, é um país lá para os lados da Filipinas, Vietnã. Eu estou aqui tentando me lembrar o nome. Não é Indonésia, não? Indonésia? Não, estava achando que era o Butão ou Mianmar, que eles têm um projeto de felicidade fazendo parte do ministério. Então, eles têm um coeficiente de felicidade É o Butão. É o Butão, né? Eles têm um coeficiente de felicidade a atingir, assim como o produto interno bruto e outras coisas. Essa é uma ideia tão fantástica, é uma pena que o mundo copia outras coisas uns dos outros que não tem nada a ver, como degolar a cabeça das pessoas, que é uma prática antiga, né? Que se repete e que a ética aí vai para trás de quem está com um canhão maior. Enfim, deixa eu ficar quieto aqui, ouvir mais do que falar. Tem uma coisa que eu queria comentar, Eugênio, que tem a ver com o que a Joyce falou, que eu esqueci de comentar. Joyce, tem uma coisa que você falou do Tempos Modernos, e eu tenho percebido uma coisa que é muito interessante, que é a seguinte. A ideia da produção de massa, você vai reparar que hoje nós estamos criando um movimento muito forte de orgânicos, artesanal. Está havendo e vai crescer muito um movimento de retorno artesanal, mas artesanal de massa. Não é? Porque antes, ou você tinha a Brahma e a Antártica, ou você não tinha cerveja, você não bebia cerveja. Aí hoje começa a aparecer uma série de pequenas empresas de cerveja artesanais que vão ganhando uma micro escala e vão podendo, usando essas novas plataformas, a vender produtos em que você pode atender em escala, mas personalizadamente, num micro negócio. Não precisa ser uma Brahma, não precisa ser uma Antártica. Você entra no nicho, então você começa. Eu aqui em Teresópolis, tenho aqui um fornecedor, ele tem uma prateleira gigantesca de cervejas artesanais. E as cervejas artesanais já tem, né, um modelozinho, não é tão artesanal assim. Então é semi-artesanal, semi-industrial. Então você começar a imaginar móveis, vasos, tudo que você imagina, roupa. Então hoje existe uma possibilidade da produção massiva, personalizada, que as pessoas não estão se dando conta. Então as pessoas imaginam que ou você é uma empresa que produz Coca-Cola, ou você não tem refrigerante. Mas aí você começa a ter não só um questionamento do próprio refrigerante, porque as pessoas começam todo um movimento de saúde, de zen, não sei do que, bababá, como você começa as coisas artesanais. Então a ideia, porque o que acontece? Uma coisa que eu percebi muito forte nessas revoluções civilizacionais e nessa parte administrativa, que a grande revolução administrativa que aconteceu com a chegada das revoluções de comunicação é porque o que acontece? Você tem uma revolução de comunicação e aí os desconhecidos passam a fazer negócio. Olha que coisa interessante, que tem a ver com a discussão da economia compartilhada. Eu não podia fazer negócio com o cara do Piauí e comprar uma bateria dele. Porque eu não podia confiar nesse cara. Porque eu não podia, aí tem a ver com essa discussão moral, eu não podia punir esse cara. Nem fiscalizar, nem punir, se ele não me entregasse a bateria.
Eu não ia ter condição de entrar num processo na justiça para pedir que ele me pagasse a bateria, que custa R$50. Era inviável. Então eu ia comprar uma bateria com um cara numa loja de um cara que eu conheço, no supermercado ou na esquina da minha rua. Quando eu entro numa plataforma participativa, em que eu faço avaliação usando a terceira linguagem, desconhecidos passam a fazer negócio com desconhecido, que é o modelo do Airbnb, que é o modelo do Uber, que é o modelo do Mercado Livre, que é o modelo do Waze, que é o modelo do YouTube, que é o modelo do próprio Google. Que eu acredito que eu posso, na pesquisa, a partir das pesquisas que todo mundo fez, e a partir da visualização, eu tenho o topo da pesquisa, aquilo que um coletivo considerou mais interessante para ficar no topo da pesquisa. Então, desconhecido fazendo negócio com desconhecido, eu quebro tempos modernos. Porque eu começo a poder fazer uma microempresa, uma microindústria leiteira, uma microindústria de queijo, uma microindústria de biquíni, uma microindústria de não sei o quê, e ter uma escala que era impossível antes. Eu posso trabalhar em casa. Eu posso fazer coisas que eu não podia antes. Então eu posso ter assim microfornecedores de biquíni no mundo inteiro que produzem o biquíni para mim. E eu começo a vender e as pessoas compram de mim porque eu não preciso fazer divulgação, eu não preciso botar um anúncio na TV Globo, eu não preciso botar um anúncio no Globo, eu não preciso botar um anúncio na Veja. Pelas recomendações, as pessoas vão comprar o meu biquíni. Então, a partir daí, se eu começar a pensar de milhares de pessoas fazendo isso, ou milhões de pessoas fazendo isso, eu começo a ter uma economia participativa e distribuída e descentralizada, que não precisa ser uma empresa centralizada de produção de biquíni. Tá entendendo? Então, todo o conceito que as pessoas têm hoje é assim, é que eu digo, as pessoas estão projetando o futuro, mas elas projetam um futuro com os conceitos da civilização 2.0. E aí o futuro fica torto. É por isso que a gente precisa da antropologia 3.0, digamos assim, porque eu percebo que a tendência é a descentralização e a distribuição. E hoje eu não vou mais... Claro que eu vou pensar em 7 bilhões de pessoas, eu digo, não, mas 7 bilhões eu não posso ter um modelo artesanal. Realmente, eu não posso ter um modelo artesanal numa mídia centralizada. Mas eu posso ter um modelo artesanal numa mídia descentralizada com plataformas que permitem negócios entre desconhecidos, que é o que está acontecendo. E isso vai cada vez aumentar mais. E aí eu não vou precisar, por exemplo, eu vou ter milhares de opções, como eu tenho hoje no YouTube de vídeos, eu vou ter milhares de opções de compras descentralizadas que vão me fornecer coisas que não serão uma macroindústria tipo Nestlé, por exemplo. Tá entendendo? Vão ter milhares de pequenas Nestlés aí interagindo em plataformas. Num primeiro momento, numa plataforma centralizada e num segundo momento, no modelo Bitcoin. Então, essa possibilidade é uma possibilidade que permite milhares de empregos ou de trabalhos diferentes, milhares de pessoas que vão tirar a sua diversidade do armário e vão procurar uma felicidade que hoje não é possível, de poder, por exemplo, morar aqui em Teresópolis, plantar aqui, sei lá, girassóis e vender sementes de girassóis orgânicas, com não sei do que, com não sei o que lá, com creme de girassol ou um extrato de girassol que permite pintar determinadas cores em quadros que as pessoas querem e tal, entendeu? Coisas desse tipo. Então essa possibilidade está se abrindo. E eu acho que é essa grande possibilidade de tirar a diversidade do armário. Essa é a grande crise que as pessoas têm hoje. A diversidade das pessoas está no armário. Não é a sexualidade que está no armário. É a diversidade que está no armário. As pessoas são todas educadas para ser the wall. Todo mundo ali
marchando do mesmo jeito. Fala, Lilian. Gostei de saber que a gente está no armário. Estamos no armário. A diversidade está totalmente no armário. E essa discussão da diversidade do armário tem a ver com aquele primeiro... A primeira fase de todos os cursos que eu dou, primeira aula básica, percepção da percepção, as pessoas levam um susto. Levam um susto. Porque elas não percebem que elas percebem. As pessoas saem totalmente mexidas. Né? Então eu acho que esse movimento que eu acho que tem a ver com esse papo que eu estava vendo com esse pessoal, esse método quanto, esses processos todos que tem, né, um conjunto enorme aí de novas terapias, de novos modelos, etc. Tal, é conseguir que as pessoas consigam perceber que elas percebem. Que elas têm a capacidade de olhar para elas e ter. Quando as pessoas falam, muita gente diz assim, a gente precisa ter uma formação crítica. E muita gente defende que formação crítica é pensar como pensa a autoridade que quer que ele tenha o pensamento crítico. O pensamento crítico do analista, o mesmo pensamento crítico do analista será o pensamento crítico do analisado. O mesmo pensamento crítico do professor será o pensamento crítico do aluno. O pensamento crítico do político será o pensamento crítico do cara que segue aquele político. Não, o pensamento crítico é justamente o cara não pensar igual ao cara que está pensando. É o cara desenvolver o seu próprio pensamento. É isso que é o pensamento crítico. É autonomia de pensamento. Que ele vai poder ter a sua diversidade, o seu olhar, que é único. Na hora de fotografar, na hora de pintar, na hora de fazer uma música, na hora de fazer uma poesia, na hora de desenvolver um software, na hora de qualquer coisa. De fazer um biquíni, na hora de fazer um sapato. É isso que a gente vai precisar. E as pessoas vão começar a tirar essa diversidade do armário e elas não vão conseguir comprar coisas empacotadas no supermercado. Uma coisa leva a outra. A descentralização de mídia vai levar as pessoas a não aceitar produtos industrializados fechados. Hoje em dia, cada vez eu compro menos cerveja industrial. Eu acho que todo mundo um pouco isso. Né? Peraí, deixa eu desligar aqui o celular. Daqui a pouquinho eu te ligo, eu estou dando aula. Então, essa ideia de que as pessoas vão continuar consumindo, e aí tem a ver com o McLuhan, a mídia muda a cabeça das pessoas. Então, quando as pessoas começam a tirar a diversidade do armário, elas não vão aceitar consumir padrão. Elas vão querer produzir e consumir personalmente. E aí elas vão começar a demandar cada vez mais pessoas que produzam coisas específicas. Aí vão querer comprar biquínis artesanais, roupas artesanais, comida artesanal, cerveja artesanal, né? E elas vão poder ter a possibilidade de comprar. Aí vão surgir os mercados artesanais, as coisas que já estão surgindo. Esse é um movimento de resgate, né? Claro que em alguma medida tem determinadas coisas que vão ser industrializadas. Não vai ser tudo artesanal. Mas, digamos, o aumento da taxa de produtos e serviços artesanais na sociedade vai ser um crescimento galopante. Né? E tudo isso tem a ver com esse movimento de aumento de diversidade, etc, etc. Então essa ideia de grandes fábricas, de grandes produções industriais, né? As pessoas não vão querer. E aí vai reduzir esse espaço. Não estou dizendo que vai acabar. Até porque... Mas a tendência é a gente aumentando cada vez mais.
Não sei até onde que isso vai, né? Também tem aí uma incapacidade de poder, mas que a gente, se eu tivesse, digamos, que apostar em ação na bolsa, em comprar ações de empresas artesanais personalizadas, com certeza elas vão valorizar muito. Nepô, Fala. se coloca uma questão de futurologia interessante nessa viagem, nessa percepção sua, que é pelo fato de haver uma maior produção descentralizada, nós vamos ter talvez os Correios ou alguma empresa do gênero tendo um maior trabalho de logística, de distribuição, porque é quase impossível a gente imaginar que um supermercado ou um mercado de alguma coisa vá dar conta de ter um estoque fabulástico dessa diversidade toda que vai acabar acontecendo. Acho que é bem provável, possível. A outra coisa que eu queria dizer é que eu tenho 2 conhecidos, são irmãos. Um deles faz uma cerveja artesanal em Petrópolis e o outro acabou indo trabalhar na Ambev. E aí ele me informou uma coisa muito curiosa, que as empresas artesanais, quando elas começam a dar certo... Elas são vendidas. Não, antes de serem vendidas, chega um momento em que elas não dão conta de atender a demanda que elas mesmas estimulam com o seu produto. Então, elas têm deixado de ser artesanais porque a Ambev da vida está estimulando essas empresas, comprando participações pequenas em vez de comprar a empresa toda, e está vendendo para eles espaço de produção. Então, se o sujeito fazia, sei lá, X litros e está tendo uma demanda de 10X e consegue só atender 5, a Ambev fala, ó, vem fabricar os seus 5X que estão faltando aqui comigo. Eu sigo a sua receita, faço o seu produto e te entrego. Também é uma forma de que o grande está entrando no nicho do pequeno disfarçado. É isso aí, passo a bola aí para vocês. Não, é legal, eu acho assim, esses modelos todos, quer dizer, esses modelos todos, mas quer dizer, você vai aumentando. O que acontece também, Eugênio, que eu acho que acontece hoje é o seguinte, isso tem a ver com o que você está falando, esse problema de logística, eu vejo uma pulverização disso também, né? Então, o Uber começou a trabalhar um pouco nessa direção. Então, o taxista, por exemplo, ele pega a Joyce, leva a Joyce para um determinado bairro e naquele bairro tem uma entrega para fazer. E aí ele bota determinada mercadoria no carro dele e leva para outro bairro. Então, assim, coisas desse tipo, assim, que vão caminhando. E outras coisas também que eu acho que são interessantes nesse processo, que a gente não pode deixar de esquecer, que é a questão das fórmulas. A ideia, por exemplo, da impressora 3D, as pessoas vão imprimir muitas coisas em casa. E no conceito da impressora 3D, você pode imaginar também que a pessoa pode comprar a fórmula da cerveja e imprimir a cerveja em casa, né? Então, assim, ter máquinas de cerveja em que você compra a possibilidade de imprimir aquela fórmula que o cara produziu. Na verdade, você vai comprar o código da cerveja. Entendeu? Eu não posso deixar de cair de paraquedas aqui, porque essa questão da impressora 3D já tem mais de 5, 6 anos que eu sou absolutamente fissurado, apaixonado e um visionário do que pode chegar a ser feito com uma impressora 3D, que eu acho que vai ser um equipamento fundamental para a ocupação de outros mundos, outros planetas pela raça humana.
Porque em vez de a gente levar as coisas, a gente vai imprimir as coisas lá. Não só as estruturas, como eventualmente as comidas, as roupas. Eu acho que essa possibilidade é assim, depois da penicilina e do Google Earth, eu acho que a impressora 3D é assim, um grande barato. Porque a gente está imaginando que as coisas são produzidas por alguém e esse alguém tem que levar para a casa da pessoa. Mas se você puder começar a imprimir, o que será artesanal serão os códigos, né? O cara vai comprar um código artesanal para imprimir determinadas coisas na casa dele, porque vai ser legal. Então ele vai comprar o código e não o produto, né? Então aí aumenta a personalização. Voltamos para aquela questão dos algoritmos, né? Que é na mão de quem vai estar o grande poder cada vez mais daqui para frente. Quer dizer, você quer imprimir comida, você tem matéria-prima, tem impressora, mas falta o código, falta o pequeno programa. E aí o cara fala, não vou vender para você vai morrer de fome. Tchau. Vai fazer o que a China está fazendo com o mundo, né? Fazer uma guerra silenciosamente econômica. As possibilidades são... Dá para viajar bem. Lilian, o que ficou de mais importante para você hoje? Dar uma resumida, assim... É isso aí, meu amor. Tá pensando que vai ter moleza? Tem moleza não. Não, eu sei, mas eu acho até por ter sido um ponto mais recente, que você comentou, eu acho que essa questão da gente estar no armário, da nossa diversidade estar no armário, e da importância desse nosso olhar único, né? Único que cada um tem e que é a nossa grande riqueza, que é o nosso... Eu acho que é para isso que a gente está aqui no mundo, né? Então eu fico com essa importância de conseguir colocar seu olhar único em tudo que faz. Legal. O Eugênio chegou atrasado, mas o que ficou de importante aí nesse curto espaço de tempo, Eugênio? Eu cada vez acho mais interessante a questão da gente ter um fórum para fazer essas conversas. Infelizmente eu não posso dar uma visão mais completa, porque eu peguei o bonde realmente andando. E, desculpe, isso que a gente, que eu interferi, que eu falei, são questões que eu acho que vão muito além do que eu falei, ou do que você falou, no sentido de se perceber o alcance transformacional que isso vai acabar dando nas sociedades do planeta, não só em termos do consumo, das matérias-primas, das máquinas, da própria relação da sociedade com o seu umbigo, com a sua capacidade de expressão individualizada e de produção e de consumo, nichado, né, em nichos, como o outro lado dessa mesma questão, que é a ética que você falou e que eu vejo como uma questão bastante séria e muito pouco abordada assim no dia a dia das pessoas. Elas usam uma das caras da ética, né? Que não é essa ética, como é que eu vou dizer, com códigos de conduta, mas essa ética pessoal. E essa ética pessoal é muito flexível. É só você prestar atenção no trânsito do Rio de Janeiro. E você vê assim, pessoas aparentemente letradas ou com alguma instrução, cometendo uma barbaridade em nome da sua ética, do seu princípio, peraí, eu primeiro. Eu sinto uma pena da gente não ter tido mais gente
mais gente conversando e ter mais tempo mesmo, né? Eu sinto uma pena ter acabado chegando bastante atrasado. Eu estava desenvolvendo aqui uma engenhoca, que é um microfone para flauta transversa, que eu não achei onde comprar e resolvi fazer. Estou até falando pelo microfone que eu vou usar na flauta. e aí acabei me passando no tempo. Mas eu quero mais. Não, então olha só, eu queria só te falar que tá tudo gravado, você pode escutar. Assim, eu vou voltar lá no início para ver o que vocês falaram. Isso. Foi bem legal, o papo hoje foi bem legal. Eu vou botar e eu já vou marcar agora para fevereiro, daqui a um mês mais ou menos, vai ser uma segunda, em fevereiro, o próximo vai ser segunda. E a gente então marca direitinho. Bom, galera, então, Certo. obrigado, boa noite. Uma última fala aqui, Fala. É o seguinte, eu tô reativando um blog que eu comecei quando iniciei a Faculdade de Comunicação Organizacional no UNB, em Brasília, e que esse blog foi digamos, um depósito dos trabalhos que eu fiz, que eu achei por bem, e publicando todos os trabalhos no blog, inclusive como uma forma de fazer um registro de anterioridade das ideias, dos artigos, das coisas que foram defendidas. E eu devo agora começar a dar uma bombada nesse blog, convidando pessoas como você e os outros colegas aqui do nosso grupo para se expressarem sobre algumas perguntas chatinhas que eu vou passar a fazer, e pretendo publicar isso, porque eu percebi que o pessoal da comunicação organizacional, que nós só temos um curso em Brasília e um que iniciou em Curitiba, tem muita fome de informação. E essa informação que a gente está especulando, né, aqui com esses encontros, de falar sobre tendências, né, da realidade, eu acho que são extremamente importantes para essa garotada abrir o olho, né, e ver para onde é que a coisa vai e como ela pode ir. Então é só uma informação, assim que eu tiver mais estruturado, vou mandar para vocês. Ótima iniciativa. Um linkzinho. Beleza. Obrigado a todos. Tá, um grande beijo. Um beijo. Beijo, Lília. Beijo. Tchau, meninas.